Seleção de poemas de Bertolt Brecht ao som de Reverie Tramarei de Schumann. Perguntas de um trabalhador que lê. Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia várias vezes destruída? Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da lima dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio tinha somente palácios para os seus habitantes? Mesmo na lendária Atlântida, os que se afogavam gritaram por seus escravos na noite em que o mar a tragou. O jovem Alexandre conquistou a Índia sozinho? César bateu os gauleses, não levava sequer um cozinheiro? Filipe de Espanha chorou quando sua armada naufragou. Ninguém mais chorou? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem venceu além dele? Cada página, uma vitória. Quem cozinhava o banquete? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava a conta? Tantas histórias, tantas questões. O analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, que o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Intertexto. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Nada é impossível de mudar.
Desconfiai do mais trivial na aparência singelo. Sobretudo, examinai o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural. Pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Ah, desgraçados! Um irmão é maltratado e vocês olham para o outro lado. Grita de dor ou ferido e vocês ficam calados. A violência faz a ronda e escolhe a vítima. E vocês dizem, a mim ela está poupando. Vamos fingir que não estamos olhando. Mas que cidade, que espécie de gente é essa? Quando campeia em uma cidade a injustiça, é necessário que alguém se levante. Não havendo quem se levante, é preferível que em um grande incêndio toda a cidade desapareça antes que a noite desça. Há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, há os que lutam por toda uma vida. Estes são os imprescindíveis. Epitáfio. Escapei aos tigres, nutri os percevejos, fui devorado pela mediocridade. Louvor do esquecimento. Bom é o esquecimento, senão, como é que o filho deixaria a sua mãe que o amamentou, que lhe deu a força dos membros e o retém para os experimentar? Ou como haveria o discípulo de abandonar o mestre que lhe preparou para o conhecimento? Quando o saber está dado, o discípulo tem de se pôr a caminho. Na velha casa entram os novos moradores. Se os que a construíram ainda lá estivessem, a casa seria pequena demais. O fogão aquece, o oleiro que o fez, já ninguém o conhece. O lavrador não reconhece a broa de pão. Como se levantaria o homem pela manhã sem o esquecimento da noite que apaga os rastros? Como é que o que foi espancado 6 vezes se ergueria do chão à 7ª para lavrar o pedregal, para voar ao céu perigoso? A fraqueza da memória dá fortaleza aos homens. Sobre a construção de obras duradouras. Quanto tempo duram as obras? Tanto quanto o preciso para ficarem prontas. Pois enquanto dão o que fazer, não ruem. Convidando ao esforço, compensando a participação, a sua essência é duradoura enquanto convidam e compensam. As úteis pedem homens, as artísticas têm lugar para a arte, as sábias pedem sabedoria, as destinadas à perfeição mostram as lacunas, as que duram muito estão sempre para cair.
As planeadas verdadeiramente em grande estão por acabar. Incompletas ainda como o muro à espera da era. Esse um dia esteve inacabado, há muito tempo antes de vir a era, desnudado. Insustentável ainda como a máquina que se usa. Embora já não chegue mais, promete outra melhor. Assim terá de construir-se a obra para durar, como a máquina cheia de defeitos. Oh, ensina-me. Quando era novo, mandei fazer numa tábua a canivete e nanquim, a figura de um velho a coçar-se no peito por causa da sarna, mas de olhar implorativo porque esperava que o ensinasse. Uma segunda tábua para o outro canto do quarto que devia representar um moço a ensiná-lo nunca mais foi feito. Quando era novo, tinha a esperança de encontrar um velho que se deixasse ensinar. Quando eu for velho, espero que se encontre um moço e eu me deixe ensinar. Expulso por um bom motivo. Eu cresci como um filho de gente abastada. Meus pais me colocaram um colarinho e me educaram no hábito de ser servido e me ensinaram a dar ordens. Mas quando já crescido, olhei em torno de mim. Não me agradaram as pessoas da minha classe e me juntei à gente pequena. Sendo assim, criaram eles um traidor. A ele ensinaram suas artes e ele os denunciou ao inimigo. Sim, eu conto os seus segredos. Fico entre o povo e explico como eles os trapaceiam e digo que virá, pois estou instruído em seus planos. O latim de seus corruptos clérigos, palavra por palavra, traduzo em linguagem comum. Então, ele se revela uma farsa. Tomo a balança da sua justiça e mostro os pesos falsos. E os seus informantes relatam que me encontro entre os despossuídos quando tramam a revolta. Eles me advertiram e tomaram tudo o que ganhei com o meu suor. E quando me corrigi, eles foram me caçar, mas em minha casa encontraram apenas escritos que expunham suas tramas contra o povo. Então, enviaram uma ordem de prisão acusando-me de ter ideias baixas. Isto é, as ideias da gente baixa. Aonde vou sou marcado aos olhos dos possuidores, mas os despossuídos leem a ordem de prisão e me oferecem abrigo. Dizem, você foi expulso por um bom motivo. Louvor ao estudo. Estuda o elementar. Para aqueles cuja hora chegou, nunca é demasiado tarde. Estuda o ABC. Não basta, mas estuda, não te canses. Começa, tens de saber tudo. Estás chamado a ser um dirigente. Frequente a escola desamparado. Persegue o saber morto de frio. Empunha o livro faminto. É uma arma. Estás chamado a ser um dirigente. Nunca temas perguntar, companheiro. Não te deixes convencer.
compreende tudo por ti mesmo. O que não sabes por ti, não o sabes. Confere a conta, tens de pagá-la. Aponta com teu dedo a cada coisa e pergunta: que é isto? E como é? Estás chamado a ser um dirigente.